Bom, eu me chamo Wesley Aragão de Moraes, desde que eu nasci. Nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, e me formei em Medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz mestrado em Ciência da Religião, com o esotérico das religiões, e fiz doutorado no Museu Nacional, atualmente em Cinzas, no Rio de Janeiro, em antropologia, e trabalhei com pajés indígenas no Xingu. Além disso, há alguns anos, desde os anos final da década de 80, sou palestrante e docente de cursos de formação em antroposofia. Tenho também os meus próprios cursos para pessoas buscadoras e tenho agora o meu 5º livro publicado, que é sobre o tema trimembração social. Bom, então vocês estão vendo aí no papel, e o que eu vou falar para vocês é um resumo do resumo do resumo. Esse tema, trimembração social, ele é bastante amplo, né? E para que eu possa falar para vocês, a gente tem que fazer um exercício iniciático aqui, que é o seguinte, que eu vou fazer uma comparação com um ritual que existe na Índia. Existe um ritual que é chamado na Índia de ritual do coco, né? Fazendo parênteses, muita gente pensa que o coco é daqui, o coco é indiano. O coco não é brasileiro, ele foi trazido pelos portugueses, assim como a banana também, né? O coco originalmente chama narial, então chama ritual do narial. A manga também. Hein? Manga é índio. Manga também, inclusive a palavra manga é hindi, a própria palavra manga. E o jambo também, manga, jambo, tudo hindi. Quando o discípulo de um mestre vai passar pela iniciação, ele tem que levar um coco como uma oferenda, um narial. Esse coco já descascado de preferência. E esse coco é todo pintado com símbolos, né? Em alfabeto, etc. E aí o mestre fala assim: para mim te aceitar, você vai ter que quebrar o coco. Aí ele tem que pegar uma pedra em cima de um Shiva Linga. Vocês sabem o que é um Shiva Linga? É uma imagem icônica de onde irradia o poder do Deus da destruição. E aí ele coloca o coco ali e com a pedra ele quebra o coco. Aí o mestre simbolicamente diz: eu posso agora aceitar você. O que significa quebrar o coco? Significa que todas as suas certezas, todos os seus conceitos, todas as suas verdades, supostas verdades, tudo aquilo que você considera mentira, tudo aquilo que te disseram, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você acha que sabe, você tem que zerar, porque senão nada do que o mestre te falar, você vai entender. Porque tudo que ele te falar, você vai rebater com os seus conceitos. Então você, fazendo um paralelo com o grau, é você pegar a água que está dentro da sua mente e jogar fora, porque senão não vai caber mais nada ali. O copo já... Se você diz assim, mas eu sei qual é a verdade. Bom, então o mestre vai olhar para você e fala assim: bom, então você não precisa que eu te diga nada. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala desse tema aqui, trimembração, que toca questões políticas, principalmente nesse momento que o Brasil está vivendo, de polarização, você ouve pessoas falando assim: eu sou de direita, e outro grupo de pessoas dizendo assim: eu sou de esquerda. Bom, então esses dois grupos de pessoas já têm a sua verdade pronta. Se a sua verdade já está pronta, você não vai estar aberto a ouvir algo que não seja uma coisa ou outra. Então você tem que estar totalmente aberto, totalmente, como que eu vou dizer, receptivo para que algo que você não conheça, né, se coloque diante de você. Senão você vai repetir aquilo que aconteceu com o Parsifal, quando o grau foi mostrado no meio de várias outros recipientes lá no castelo
do rei, ele não reconheceu o grau. Ele só viu várias, vamos dizer assim, várias opções. Mas aquela que era a opção que ele deveria ter percebido, ele não percebeu. Ele só veio a perceber depois. Nessa história, inclusive, tem algo importante do Parzival, né? O fato de ele ter percebido o grau depois, não no momento, é que muitas vezes é uma questão do momento da pessoa. Talvez naquele momento a pessoa tenha, agora eu saquei, mas talvez os acontecimentos com a vida. Só que muitas vezes, antes que esse momento chegue, a sua vida pode terminar. Você pode morrer, né? Aí só numa próxima possibilidade. Então o exercício iniciático que eu proponho a vocês é o seguinte: se eu perguntar assim, o que você é? Aí nesse contexto político que a gente está vivendo, alguém vai falar, ou todo mundo, alguém vai falar, eu sou esquerda, eu sou direita. Não, você não é esquerda nem é direita, você é um ser humano. Você é um ser humano. Se eu falasse em termos de religião, vamos supor que a gente estivesse aqui discutindo o catolicismo e o protestantismo, mas eu fosse falar para vocês de cristianismo esotérico. E aí eu perguntasse, o que vocês, cada um de vocês, eu sou católico, eu sou protestante. Bom, então nada que eu vou falar aqui de cristianismo esotérico vai ser bem recebido, porque vocês já têm as suas verdades, né? Então, agora, se eu digo, eu sou um ser humano que pensa, que sente, que deseja, um ser humano que nasceu, um ser humano que vai morrer, um ser humano que já perdeu pessoas, um ser humano que já ganhou pessoas, um ser humano que tem alegrias. Então você vai descobrir que você tem em comum uma série de coisas com, eu não sei como é que está a população do planeta atualmente, mas vamos supor que sejam 5 bilhões, eu acho que é uma coisa assim. Você vai descobrir que enquanto você se situa como ser humano, que você tem em comum com os outros 5 bilhões de seres, entre muçulmanos, cristãos, hindus, budistas, materialistas, pessoas de esquerda, pessoas de direita, pessoas que não são nada, pessoas que são tudo, pessoas heterossexuais, pessoas bissexuais, trissexuais, homossexuais, homens, mulheres, crianças, anões, negros, brancos, amarelos, azuis, cor-de-rosa, borboleta, altos, baixos, corcunda, zarolhos. Então todos têm em comum o quê? Seres humanos. Quando você coloca a sua identidade em termos de uma ideologia política, ou de uma ideologia religiosa, ou de uma etnia, eu sou negro. Aí você já diz que você não é parte do restante da humanidade. Eu sou branco, eu sou europeu, eu sou sul-americano. A gente é, sim, mas a gente é, antes disso, um ser humano. E antes de ser humano é uma outra coisa, nós somos seres viventes. E nesse sentido a gente tem em comum com aquela árvore, com todos os outros seres vivos que estão à nossa volta. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não partir desse ponto, que você é um ser humano, você não vai entender nada do que seja a trimembração social. Porque a trimembração social é uma proposta social para seres humanos. Se você não é ser humano, mas é um ismo, seja um ismo religioso, um ismo político, um ista, né? O ista político, um ista que eu estou falando é alguma coisa ista. Você já se limitou dentro de uma identidade fechada e, portanto, você tem algo que não é comum com o resto da humanidade. Por exemplo, existe um povo na África que são os pigmeus, que eles existem. A média de altura do pigmeu é 1,10 m, 1,20 m de altura. E os pigmeus têm uma crença que eles são seres escolhidos pelo Deus dos pigmeus e que eles são os seres mais perfeitos da Terra. Os pigmeus. Faz parte da cosmologia deles. E que então, todos os outros povos do planeta não são tão belos, nem tão altos, porque são exagerados, né? Como os pigmeus. Isso em antropologia a gente chama de etnocentrismo. Então, assim, a crença de que você é diferente
ou você tem mais elementos, é mais inteligente, mais conhecimento com os outros, ela acaba separando você dos outros. Você se encontra dentro de uma identidade e com isso, então, você não faz parte do restante da humanidade, que é mais alto, mais gordo, mais branco, ou menos preto, ou mais alguma coisa, ou menos outra. Então, por que chama trimembração? Aí entrando no assunto agora e parando de enrolar. Por que chama trimembração? Trimembração, quando a gente faz um curso de medicina antroposófica, é um dos itens fundamentais, uma das bases da medicina, da visão antroposófica do ser humano, é a trimembração. Então, a trimembração social se chama trimembração, em primeiro lugar, porque é uma aplicação dessa visão orgânica do ser humano em 3 elementos, no macro. Se a gente considerar o homem, o indivíduo micro, né, existe uma lei no ocultismo que diz assim: o que está em cima é como o que está embaixo. Vocês conhecem? De quem escreveu? Hermes Trismegistus, né? O que está em cima é como está embaixo. O grande é como pequeno, o pequeno é como grande. Então, teve um naturalista alemão, muitas das bases do Stein foram dadas por ele, que se chamava Goethe, Wolfgang von Goethe. E uma das coisas que o Goethe percebeu foi essas leis biológicas, essas leis que regulam, que são leis arquetípicas, que você percebe. É muito complicado para a gente ir longe, vamos simplificar assim. O que você percebe num gafanhoto, num pássaro, num ser humano, você percebe a presença das mesmas leis, as leis orgânicas que o Goethe chamou. E muito do que o Steiner denomina antroposofia é uma aplicação, uma ampliação também dessa visão do Goethe. Entre essas ampliações, a visão do social. Quando o Steiner falava do social, ele não pensava como sociólogo materialista, como um cientista social atual. A noção de sociedade do Steiner é goetheana. O que significa uma noção goetheana? É uma noção trimembrada. Por que a noção goetheana é trimembrada? Então, a primeira imagem que está aí nesse papel mostra um ser humano, o tronco do ser humano, e umas setinhas que mostram o tronco de um inseto. Então, você tem aí a cabeça, o tórax e o abdômen. Então, um sistema vivo, um ser vivo, né? Uma das características do ser vivo, não todas, mas dentro do nosso contexto aqui, é que ele seja trimembrado. Então, um ser trimembrado, ele tem 3 estruturas que se complementam, mas não são separadas, são interconectadas. Elas têm uma dinâmica própria, mas uma depende da outra. Isso está muito próximo do pensamento sistêmico, né? Do pensamento de um sistema, que é um pensamento orgânico também, que vai nessa do Edgar Morin, por exemplo, né? Então, essa visão da sociedade, do social do Steiner, é uma visão de uma sociedade, qualquer que seja, como um organismo. Qualquer sociedade é um organismo. Por quê? Porque ela é constituída de seres que são organismos. Quando seres que são eles mesmos organismos se associam, né, eles repetem no macro os seus respectivos dinamismos micro. Deu para entender isso? Então, isso que o Steiner faz, né, de trabalhar a ideia de sociedade como um organismo. Então você pode voltar, você pode perceber isso em Goethe, a visão orgânica de Goethe, mas você pode ir mais atrás, porque isso aí é uma coisa, é uma maneira de ver que não é a lógica comum, né, acadêmica, da filosofia, das ciências acadêmicas normais,
mas é uma maneira de entender a vida que a gente chamaria de sabedoria. Sabedoria não é algo intelectual nem conceitual, é uma outra maneira de ver. E essa sabedoria que entende a sociedade assim vem de muito antes. Só que a gente iria muito longe aqui, a gente não tem tempo, aqui é um tempo limitado, para a gente tentar descobrir de onde vem essa noção, né, orgânica de uma sociedade antes do Goethe, né? Assim, sem tirar o mérito do Goethe. Então você vai fazer uma retrospectiva no tempo, vai passar pelas ideias maçônicas, que por sua vez foram injetadas dentro da maçonaria pelos Rosacruzes no século XV e XVI, mas que foi injetado nos Rosacruzes pelos Cavaleiros Templários e que foi injetado nos Cavaleiros Templários pelos Cátaros, pelos Gnósticos. Aí você vai voltando no tempo, você vai parar na Grécia, você vai voltar lá no Egito, você vai chegar nos ternários, Vishnu, Brahma e Shiva, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Liberdade, igualdade e fraternidade são versões modernas, né, para o homem moderno, do ternário antigo. Só que esse aqui não é o nosso foco. Quem interessar, acabei de escrever um livro onde a gente tem essa análise também, as origens. Então eu coloquei aí, nessa primeira parte aí desse papel, essa visão orgânica da sociedade, cabeça, tórax, abdômen, o triângulo, esse triângulo com o olho dentro, não sei se todo mundo conhece, o nome desse símbolo, chama olho que tudo vê, né? Vocês vão encontrar esse símbolo nas lojas maçônicas, nas confrarias Rosa Cruz, na nota de $1. Na nota de $1 está lá esse símbolo. Por quê? Porque os fundadores da República Norte-Americana, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e George Washington, eles eram maçons. E vocês vão encontrar um símbolo parecido com isso na bandeira do estado que eu venho. Para quem não sabe, eu sou mineiro. Tem o Carlos Atesta, que é mineiro também, mas virou carioca. O que está escrito na bandeira de Minas? Liberdade, queixa, paz. Libertas, quais será também. Liberdade, só faltou exemplo, mas no quais será também estão os outros elementos, né? Então, são os mesmos elementos que vão aparecer onde? Na Revolução Francesa. Mas vão aparecer na Revolução Americana, nas revoluções aqui sul-americanas que libertaram as antigas colônias espanholas, porque o Simão Bolívar e aqueles libertadores aqui eram todos maçons. Aqui no Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, todos maçons também. Então é um símbolo maçônico, mas mais antigo do que a maçonaria. O que aconteceu? Num dos textos do Steiner, que ele fala sobre a presença desse impulso Rosa Cruz na maçonaria, a partir do século XVII, XVIII, XIX, ele diz o seguinte, vou tentar ser o mais fiel que eu possa me lembrar da frase do Steiner. Ele diz assim, haviam irmandades ocultas na Europa Central que ventilaram dentro da corrente maçônica esse ideal trino. Que ideal trino é esse? Esse que a gente está falando, esse triângulo, com o olho dentro, liberdade, igualdade, fraternidade. Aí a frase do Steiner, quando então ocorre a Revolução Francesa, a ideia é que de um novo mundo surgisse, onde liberdade, igualdade e fraternidade se expressassem de uma forma mais perfeita e completa em relação ao mundo, agora eu gosto do que estou falando, em relação ao mundo mais antigo, que foi aquilo que a Revolução Francesa tentou derrubar. O que a Revolução Francesa tentou derrubar? O que aconteceu na Revolução Francesa? Eles tentaram derrubar aquela sociedade escalonada entre o rei, os nobres, a igreja e as pessoas, os burgueses e os camponeses, e que não estava dando certo. Então uma nova
isso era chamado pelos Rosa Cruz de uma nova ordem mundial. Expressão que é muito usada, às vezes se acusa uma pessoa ou outra de ter usado isso, mas essa expressão é Rosa Cruz. Uma pessoa que usava isso muito, essa expressão, Comênios. Já ouviram falar do Comênios? Comênios é um educador do século XVIII, que era maçom em Rosa Cruz. Aí, voltando ao Steiner, o que ele diz assim, que então, na Revolução Francesa, esses três elementos que deveriam estar juntos não foram compreendidos. Porque para você compreender isso, é uma situação igual àquela do Parzival diante do Grau, você tem que ter a pergunta. Então aquelas pessoas queriam mudar o mundo, mas não sabiam exatamente o que era. Antes todo mundo sabia, mas assim, mudar em que direção? Como que esse mundo pode ser melhor? Liberdade, igualdade, fraternidade. Mas aí, diz o Steiner, as primeiras dúvidas que apareceram entre essas pessoas, mas liberdade é contrário à ideia de igualdade, não é? Se todo mundo é igual, como é que vai ser livre? Se todo mundo é uniformizado. E se todo mundo é livre, não pode se uniformizar. Cada um, eu prefiro assim, prefiro assado. E aí a primeira dissonância foi entre a liberdade e a igualdade. As pessoas começaram a debater liberdade, um grupo, a liberdade, outro grupo. Isso não foi uma reunião de pessoas, é o espírito da época, né? Do século XVIII para o século XIX, durante a Revolução Francesa e depois dela. Um grupo de seres humanos, um grupo de almas, sentiu o ternário e pensou assim: nós vamos ser felizes, nós teremos uma vida plena, tudo que nós sonhamos, né, vai ser realizado se nós formos livres. E o resto a gente esquece. Liberdade, legal, né? E aí como que a gente vai ser livre? O dinheiro que a gente ganha, a gente vai ter que ter liberdade para ganhar, e aí a gente vai ganhar dinheiro, vamos trabalhar e vamos ficar rico, e aí a gente vai gastar esse dinheiro da forma que a gente melhor desejar. Cada um é livre para ganhar quanto quiser, gastar o dinheiro da forma que quiser. Aí aparece uma pessoa, mais de uma, mas eu vou citar um exemplo, a pessoa que aparece então, que conceitua, transforma em conceitos essa aspiração humana pela liberdade, que é o Adam Smith. Quem era esse Adam Smith? Tem um retrato dele aí, né? Ele era um inglês que é considerado um dos pais do neoliberalismo. Aliás, um dos pais do liberalismo, né? O que é o liberalismo? Que veio dar modernamente o neoliberalismo. É isso, liberdade. Liberdade, ser livre, eu sou livre. E aí, a dedução extrema do liberalismo. Não existe sociedade, não existe o coletivo. O que nós chamamos de coletivo é uma convivência de indivíduos livres, ou seja, cada um por si. Não existe nada que nos obrigue a repartir ou a compartilhar ou sermos solidários. Nós simplesmente, cada um é livre. Mas vai gerar uma desigualdade. Claro, toda liberdade como efeito, vamos dizer assim, colateral, ou efeito lógico, óbvio, implica numa desigualdade. Então é inevitável que um grupo de pessoas que se declarem livres e vivam conforme essa liberdade, que uns consigam mais, outros consigam menos, uns têm mais, outros têm menos, uns têm mais poder, outros menos. Então, com os efeitos colaterais, todo o elemento negativo, o que sustenta um grupo de pessoas assim é a ideia de que nós queremos essa liberdade. Fazendo um parêntese que eu esqueci de falar, nessa época do século XIX, que a gente está falando, início do século XIX, a humanidade ainda estava passando por aquilo que eu disse antes, não sei se já tinha sido gravado ou não, pela Kali Yuga.
Na Kali Yuga, o que basicamente rege a humanidade é a visão materialista do ser humano. Então, quando um ser humano materialista fala em liberdade, não é a mesma liberdade que a gente está falando na antroposofia. A liberdade do materialista é a liberdade para ele viver no mundo material, livre e materialmente. Certo? Então, se você pegar o texto do Adam Smith, é um materialista falando de como as pessoas podem ser livres. Livres do ponto de vista materialista, o que rege a matéria? O que rege a interação social de povos não tribais, né? A economia. Então eu sou livre para acumular dinheiro, para gastar dinheiro, para fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Então é chamado liberalismo. E isso veio dar posteriormente aí no desenvolvimento das concepções econômicas, um chamado neoliberalismo. Então, do ternário a gente já viu aí para onde foi parar a liberdade. Do outro lado surge como um debatedor do Adam Smith o Karl Marx e o Engels também. E o que Karl Marx e o Engels propõem? Essa desigualdade, o Adam Smith, que a sua proposta de liberdade gera, eu não concordo com ela. Essa desigualdade não vai fazer as pessoas felizes. Essa desigualdade vai fazer que os trabalhadores, algum grupo de pessoas seja pobre, algumas almas sejam materialmente pobres, mas ele está dizendo corpos, né? Que o materialismo não vê almas, vê corpos. Alguns corpos sejam pobres e outros corpos sejam ricos. Alguns corpos tenham mais quantidade de dinheiro e outros tenham menos. Então isso vai gerar uma desigualdade, essa sua liberdade. Então eu proponho que haja uma mudança nessa estrutura que você propõe de liberdade e que a gente implante uma igualdade. Então nenhum pode ter mais do que o outro, todos vão ter iguais. E aí essa liberdade sua, que gerou essa igualdade, eu consigo neutralizar essa desigualdade, suprimindo essa liberdade em prol de um sentimento do coletivo. Porque eu não acredito nisso, ou Adam Smith, que você fala de que não exista o social, só existem indivíduos. Só indivíduos e seres egoístas. Existe o social. Então aí você tem uma proposta que leva em que direção? Uma igualdade. Então você tem de lado uma proposta de liberdade, do outro lado uma proposta de igualdade. E a religião fica encarregada, né? Porque a religião num tempo, em período de materialismo, como foi no século XIX, ela ficou cada vez mais no segundo plano. Você encontra filósofos como Nietzsche, né? Dizendo assim, Deus está morto. E a maior façanha do ser humano moderno foi matar Deus. Então, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo assim, olha, agora os indivíduos estão por conta própria, não existe mais um Deus. Mas a religião não morreu. Né? Se Deus morreu, a religião não morreu. E a religião ficava como um terceiro elemento, muito, de certa forma, acanhadamente, falando da fraternidade, que é a mensagem cristã, ou a mensagem budista, ou de outras tradições, é a fraternidade. Mas na vida política e na vida econômica, a fraternidade, ela desapareceu. Aí você tem de um lado, então, a liberdade, de um outro, uma proposta de igualdade, mas nesse âmbito político-econômico, nenhuma proposta de fraternidade. Igualdade não é a mesma coisa que fraternidade. Então, essa é a primeira observação histórica, né, do Steiner, aquele triângulo, ele foi quebrado, porque as pessoas não entenderam como colocar, porque a liberdade e a igualdade, elas não se antagonizam, se você coloca as duas no lugar certo. Qual o lugar certo deles? É a mesma coisa que você pensar assim, essa pergunta é assim, eu tenho cabeça, tórax e abdômen. Qual o lugar certo da cabeça? Entre o abdômen e o tórax? Ou o tórax fica em cima e a cabeça lá embaixo, o abdômen no meio? Qual que é o lugar certo? Como que funciona um organismo? O organismo funciona, não só o homem,
como a maioria dos vertebrados e invertebrados, a cabeça em cima, o tórax no meio e o abdômen embaixo. Né? Se você trocar a cabeça embaixo, o tórax em cima, você vai ter um monstro. Então, muitos problemas sociais surgem quando esses três elementos, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que desapareceram do discurso político e econômico, né? Porque o próprio discurso político é econômico e é materialista, esses três elementos que fazem a sociedade funcionar não tem nada a ver com os teóricos. Os teóricos podem até dizer que eles não existem, esses dois aí são teóricos, podem dizer que eles não existam, mas eles existem, a sociedade continua funcionando trimembrada. Toda sociedade é trimembrada. A questão é que algumas colocaram a cabeça no meio, outras a cabeça ficou enorme. Nem toda sociedade que é trimembrada, por ser sociedade, é saudável, se esses três elementos são trocados. Então, a questão que o Stalin coloca na sua proposta não é introduzir a liberdade, a igualdade, a fraternidade, mas introduzir a liberdade, a igualdade e a fraternidade nos seus lugares certos. Deu para entender isso? Não é algo novo, é algo que foi colocado errado e que deve ser colocado no lugar certo. Por isso Stalin dizia assim: a desmembração social não é uma ideologia, nem é um pacote pronto. É a mesma pergunta que um médico faz diante de um paciente que está surtado, um paciente que está com enxaqueca. Na visão antroposófica, por exemplo, da medicina, uma pessoa com enxaqueca, a pessoa chega e está com a cabeça vermelha, aí ela fala assim: minha cabeça está latejando, eu sinto, né? E é depois que eu comi alguma coisa, eu comi, sei lá, uma coisa muito gordurosa. Então, você sabe, na visão médica, antroposófica, que é o mesmo raciocínio aqui, é exatamente o mesmo raciocínio. O que está acontecendo com a pessoa que tem enxaqueca? Processos metabólicos, que são daqui de baixo, né, não bem elaborados, sobem na forma de substâncias ou toxinas ou substâncias intermediárias que dilatam a vascularização da cabeça. Ou seja, você tem a cabeça foi invadida pelo metabolismo. Um outro exemplo na medicina antroposófica: uma pessoa tem cálculo renal ou tem cálculo biliar. Porque um cálculo é um processo de endurecimento, algo que virou uma pedra. Não dá tempo aqui de explicar isso, mas na nossa cabeça a gente tem processos de endurecimento fisiológicos que fazem, por exemplo, você elaborar uma ideia. Quando você elabora a ideia, você está endurecendo uma imagem, né? Quando aparece esse processo de endurecimento físico no metabolismo, algo da cabeça invadiu o metabolismo. Então, como é que você diagnostica, como é que você chama uma pessoa que está sofrendo de cálculo ou que está sofrendo de enxaqueca? Essa pessoa está doente, desequilibrada. Então, o que acontece quando esses três elementos, você tem a vida cultural, você tem a vida econômica e você tem a vida de leis. Então, você tem a liberdade na vida cultural, você tem a vida econômica, a fraternidade, na vida de leis, a igualdade. O que acontece numa sociedade que esses três elementos sempre estão, mas eles são colocados no lugar errado? Aquela sociedade fica doente. Bom, e aí voltando a isso, qual que é as duas propostas então que surgem com o iluminismo? Todas elas são resultantes do iluminismo no século XIX, né? Que é uma visão materialista e tudo mais. Então vamos promulgar a liberdade dos indivíduos de serem egoístas. Isso é o liberalismo. Sejamos todos plenamente egoístas e vamos viver, e um não tem nada a ver com a outra. Esse é o liberalismo. O extremo do liberalismo, mais recente, é o neoliberalismo. Um exemplo disso foi desse pensamento da Margaret Thatcher. Vocês lembram da Margaret Thatcher? A primeira-ministra inglesa que já faleceu há alguns anos, acho que há uns 10 anos ela faleceu. Ela tem uma frase assim: não existe sociedade,
Só existem indivíduos disputando espaços. Não existe sociedade. Essa é a visão liberalista. Agora, uma visão socialista, uma visão coletivista, como é a do Karl Marx, não existe indivíduo. Se existe, não é importante. O que existe é o coletivo. Então, a gente tem que estabelecer uma igualdade. Todos vão se encaixar de uma forma uniforme nessa coletividade, para que ela seja uma coletividade justa. Tá, então vocês têm duas propostas, em que um terceiro elemento desapareceu, a fraternidade, ele pode ser até evocado pelas duas, né? Pode ser, porque esses três elementos que a gente está falando, liberdade, igualdade e fraternidade, não são propostas políticas. Liberdade, igualdade e fraternidade são anseios humanos. Todo ser humano no planeta, qualquer ser humano, até o traficante ali do morro, mesmo que ele não saiba disso, né? Mesmo o ditador lá de um país qualquer, ou mesmo uma pessoa obtusa de qualquer parte do mundo, qualquer ser humano, por ser um ser vivo e ser humano, consciente ou inconscientemente, ele deseja liberdade, igualdade e fraternidade. O que acontece é que você tem teorias políticas que propõem que o legal é todo mundo ter só liberdade, ou todo mundo ter só igualdade, ou todo mundo ter só fraternidade. Então não é possível só um dos três. E quando você troca os lugares, você tem uma bagunça, você tem uma sociedade doente. Que é isso que a gente vai analisar aqui. Bom, depois das fotos aí, você tem uma foto do Adam Smith no meio da página, do outro lado uma foto do Karl Marx, né?